Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é uma história curtinha, muito boa. Acender uma fogueira, publicado pela Pipoca Nanquim, do Chabutê, né? O Chabutê, quem conhece, né? A Pipoca Nanquim foi quem apresentou eles pra gente. Eu já tinha comprado, ele fez um Moby Dick. Eu comprei o Moby Dick, mas eu comprei a edição importada. Tá até lá atrás. Eu comprei edição importada da Dark Horse na época, uma daquelas promoções da. Mas o Chabutê, eu tenho dele um pedaço de madeira, que foi a coisa que eu mais gostei dele, né? Que é quase toda, acho que é sem diálogos, é um pedaço de madeira e metal, uma coisa assim, e é um banco de madeira, e aí são todas as pessoas que durante anos e anos sentam naquele banco. O último que eu comprei dele tinha sido o museu, que aí eu já funcionou, mas aí já teve um desgaste. Eu não peguei o Purgatório, né, que eu vi assim críticas mais ou menos. Teve o Landru que eu não consegui comprar porque esgotou, né, o Henri Désiré Landru, que foi um assassino em série da França. Tem o Solitário, que eu também não tenho, um pedaço de madeira e aço. O Solitário eu também não tenho. Mas assim, o Chabutê ele tem um traço ali maravilhoso, principalmente no preto e branco, né? Esse daqui não é preto e branco necessariamente, mas ele no preto e branco, dá pra ver aqui, né? Vou mostrar aqui a capa toda aberta. Ele trabalha muito bem, trabalha com pouco diálogo. Esse Acender uma Fogueira é baseado no conto do Jack London. Jack London que fez o Chamado da Floresta e tudo mais. E é To Build a Fire. E é um conto curtinho, um conto de 18 páginas. Esse conto ele tem duas versões, né? Ele tem uma versão com final mais assim, não vou dizer necessariamente ambíguo. E aí teve uma versão posterior, que é com final, né? Que é o final, que é esse daqui adapta esse final, que é o final mais assim, é um pouco mais pragmático, né? O conto é muito curtinho. Eu acabei lendo o conto, eu falei assim, vou ler o conto para ver se ele adapta. Eu devia ter lido o conto depois, né? Porque assim, o conto o Jack London é muito bom escritor. Só que ele é muito descritivo, então tem umas coisas ali no começo que ele descreve, né, que você fica assim, tipo, mas quando chega nos momentos de tensão, ele constrói a atmosfera de tensão de maneira maravilhosa, né? E assim, aqui a gente tem um personagem não nomeado, e assim, e ele tá indo encontrar os colegas na mina, ali no Klondike, né? Só que é tipo assim, aqui ele, assim, a temperatura, ele é um cara mais jovem, então a temperatura ali, tipo assim, sei lá, tá 45 graus abaixo, né? E sei lá, e se fosse 30 graus abaixo de zero, dava pra. Aí ele tá 45 e tipo assim, não era pra ele estar ali. E tá ele e esse cachorro, que é um cachorro lobo, né? Que é aqueles cachorros que tá fazendo a transição, né? Dos lobos que estavam sendo domesticados e tal. Então já começa com ele ali andando sozinho para fazer essa travessia. E aí tem todo esse diálogo interno, né? Então o Jack London na verdade fica narrando ele, os pensamentos dele. O Chabutê já faz um narrador, né, diferente, não falando pra gente, que o Jack London fala pra gente, o Chabutê tá falando tipo pra você, ele faz dias que você não vê o sol, meu amigo. Então é como se ele estivesse falando pro personagem. Então muda um pouco, né? A maneira como aquilo é impactado. A gente, quando você lê o conto, ele está falando com a gente sobre outra pessoa, então tem um certo distanciamento. Então esse cara, assim, ele é um cara meio teimoso, né? Porque até mesmo ele faz o recordatório dele e fala assim, poxa, o velho falou, os velhos falaram que não dá para viajar sozinho, e aí eu tô viajando sozinho. E não sei o que. Aí quando acontece uma coisa, ele falou assim, realmente eu devia ter ouvido eles. Eu não devia ter viajado sozinho e tal. A arte é muito boa, assim, eu não sei nem qual quadro pegar, porque, assim, você tem... Assim, é aquela coisa, eu até aconselho
eu aconselho a não ler o conto antes. Você pode ler o conto depois ou não ler o conto. Porque, porque se você for como eu, quando você lê, você visualiza as coisas, você imagina, e aí é muito difícil quando a adaptação, seja do cinema, de quadrinhos, não faz necessariamente daquela maneira como você estava imaginando e tudo mais. Tem sempre aquela diferença. Então, e aqui tem uns momentos de tensão, tem um momento de tensão muito bem escrito, né? Aí aqui, esse momento de tensão ocorre de uma maneira um pouco mais dinâmica, por conta do desenho, né? Os extras aqui são poucos extras, são rascunhos, né? Novamente, isso aqui é aquele livro em formatão, né, formatão europeu, então ele é próprio para arte, né? Ele destaca bem a arte, né? Eu comprei isso já tem um tempo, mas como ele está em promoção na Amazon agora, eu falei assim, vou fazer o coisa e colocar o link para que vocês aproveitem, porque de repente vocês não sabem, né? Esse eu comprei justamente porque ele estava baratinho, né? Porque assim, bem ou mal, né? A Pipoca Nancinha, ela lança coisas muito baratas, mas fica tudo ali, pela qualidade do produto e tudo mais, fica tudo ali no valor. E muita coisa dele tá esgotada, né? E esse Acender a Fogueira tava baratinho, né? Tá sempre rolando cupom, então dá para pegar ali no esqueminha. Mas rascunho. Assim, eu acho que é interessante porque ele adapta, como o conto é curto, ele tem a oportunidade de adaptar de maneira muito fiel, sem ficar desgastante. Eu acho que esse, por exemplo, que nem o Moby Dick. Moby Dick, quem leu o Moby Dick é um calhamaço, né? E Moby Dick tem um problema que eu encontrei quando eu li pela primeira vez, que a primeira parte do Moby Dick, ela lê como se fosse um documentário. É um documento, é um documento ali, é uma documentação do dia a dia do navio baleeiro. Então tem muita coisa assim, tipo, burocrática na primeira parte do Moby Dick, que é tipo, quando faz isso, faz aquilo, sabe, descrevendo tudo em detalhes. Quando você passa daquilo e aí ele vai para alto mar e aí vira aquela coisa assim, tipo, você entende por que as pessoas querem adaptar essas obras, entendeu? Quando a pessoa, quando você lê, você entende assim, porra, isso dá um filme. Você entende porque tem tantas, nem tem tantas, mas porque tem sempre alguma adaptação cinematográfica. E aqui, então aqui como um conto curto, né? Ele tem a oportunidade de adaptar de maneira bem fiel, bem fiel. Eu acho que vale a pena. Esse é o tipo de coisa que você vai ler com calma, porque a arte é muito boa. Você vai ler rapidinho, né? Assim, é uma leitura curta, mas só que a arte é muito boa. Então você vai degustar os diálogos, principalmente assim, principalmente se você não tiver lido o livro, tem vários momentos assim tensos. É legal que é isso, ele conseguiu fazer, o Jack London e também o Chaboté aqui conseguiram fazer uma coisa que é pegar uma coisa simples, que é um cara andando com um cachorro sozinho no meio do nada, e ali o meio ambiente está preparado para matar eles. Então, tipo assim, tem um momento assim, pouco. Eu não quero dar spoiler, mas assim, tem uma coisa que acontece com o cachorro e então ele vai tentar ajudar o cachorro. Tem uma coisa que acontece com ele e aí, entendeu? Aí tem que construir, uma fogueira, acender a fogueira. Depois tem aquela coisa que ele quer fazer algo, entendeu? Então tem esses momentos de tensão, tem pelo menos 3 grandes momentos ali de tensão, né? E aí você quer, e aí tem aquela coisa, porque ele tá perto ali de chegar, de encontrar os amigos dele, então tem tudo isso, tipo, vai encontrar os amigos, alguém vai resgatar ele, o que vai acontecer, o cachorro ele vai conseguir, você fica ali acompanhando, e aí você fica angustiado pela qualidade do texto, né, de estar ali do lado dele. É quase como, sabe quando você tá vendo um documentário da natureza, né? Eu não sei se vocês viram, tem um vídeo que viralizou, que era um lagarto, né?
naquela ilha ali, eu acho que é a ilha de Galápagos, aí, mas é uma parte da ilha cheia de cobra, cheia de cobra. E aí fizeram a brincadeira nos Estados Unidos com o Snoop Dogg narrando, né? Narrando esse lagarto, que é um lagarto diferente, que ele corre com as duas patas, né? Quando ele quer correr, ele fica quase de pé correndo com as duas patas. Porque o Richard Attenborough é um cineasta britânico. Se você pegar na Netflix, ele é o que faz todos esses documentários de natureza, ele narra bem. E aí fizeram a brincadeira com o Snoop Dogg narrando, e o Snoop Dogg narra de uma maneira, e a situação na tela fica muito tensa, que o lagarto fugindo das cobras, e é cobra de tudo quanto é lado. E aqui tem essa vibe de tipo, você tá vendo o cara e você querendo que ele faça a escolha certa, você querendo ver se ele vai conseguir acender o fósforo, se a fogueira vai acender ou não. Tem essa coisa de estar vendo uma coisa acontecendo, sabe? Como se fosse aquilo fosse real. Isso eu achei interessante principalmente no conto. Então, assim, essa é a minha dica. Eu recomendo, assim, claro, porque o conto você acha online para ver, para ler ou para baixar online PDF, né? É tranquilo, 18 páginas. Mas eu aconselharia a ler isso aqui primeiro. E depois você pode ler o conto para tipo, ter aquela coisa assim, vamos ver como que ficou. Agora, se você quiser assim, tipo, vou ler o conto, e aí se eu gostar do conto eu compro ou não, também é opção. Você pode ler o conto e decidir se vale a pena comprar essa graphic novel. Agora, se você gosta do Chaboté e quiser adquirir, ter o Chaboté na coleção, esse aqui é uma coisa fininho, né, que você pode adquirir por uma quantia, né, mais em conta do que as outras coisas, né? Então, assim, eu vou deixar aqui o link na descrição para você adquirir. Se tiver, eu vou ver se o conto do Jack London tem para vender, mas aí eu deixo o link também. Mas pelo menos esse aqui dá para você adquirir na Amazon, né? E é isso. Se você tiver gostado, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha com a gente e comenta aí se você leu o conto, se você leu, se você gosta de Chaboté. Diz aí qual obra do Chaboté que você tem, se você costuma comprar pipoca e nanquim, né? Eu não conheço muitas pessoas assim que... Assim, no fórum que eu frequento, eu sei que a galera consome muito pipoca e nanquim. Eu adoro, tem muita coisa do pipoca e nanquim e da Comic Zone. Mas aí diz aí qual obra do Chaboté você tem, se você tem alguma dele. Obrigado por ter assistido, pessoal. Tchau, tchau.